Bom dia. Vamos começar o segundo debate do dia, né, sobre o primeiro filme exibido na Mostra Brasileira de Curta-Metragem do Cine Ceará desse ano, que foi Minha Mãe é uma Vaca, de Moara Fações. Nós estamos aqui com o produtor de pós-produção, que é Gustavo Granski, né? E vamos ter uma conversa breve aqui sobre a realização. Eu acho legal que o filme foi exibido sozinho, e antes do documentário, né, do Kaká, e depois teve curtas cearenses. Acho que ficou uma sessão diversa, assim, né, variada. Antes de falar do teu trabalho, Gustavo, eu queria te perguntar sobre o que você pode adiantar para a gente, falar para quem está na plateia e na gravação, o que você sabe da diretora, né? Assim, porque você mencionou que tem uma relação com experiências próprias dela, né? Então, que você compartilhasse com a gente o quanto você sabe, o que você sabe da relação de criação desse filme por parte dela, né? Legal. Oi? Alô? Legal. Primeiro foi uma honra, né, abrir a sessão do filme do Kaká Diegues, né, da Karen Harley, que é uma grande amiga nossa. Uma honra estar aqui no Cine Ceará. Assim, a Moara está muito feliz com o filme dela aqui. Queria muito estar presente, pode estar gravando, está gravando a série dela. Meu primeiro contato com a Moara, eu a conheci no Democracia em Vertigem. Ela era co-roteirista do filme, eu era assistente de montagem, e aí a gente acabou se conhecendo, pegou uma amizade, e ela me chamou para fazer o longa dela. O longa dela de nome Êxtase, que é uma experiência dela também, quando adolescente, e que é um pouco também a questão do Minha Mãe é uma Vaca, que é uma menina adolescente que vai para o Pantanal, é enviada para o Pantanal pela sua mãe, umas ansiedades do mundo adolescente, numa situação onde o Pantanal está em chamas, onde tem onça consumindo os gados na região, porque eles estão fugindo da mata por causa do incêndio. E aí tem toda essa ansiedade dessa menina que está lá longe da mãe. A mãe a enviou para o Pantanal porque estava em protestos aqui contra a ditadura em São Paulo, nas manifestações de Diretas Já. Então, essa menina preocupada com a mãe, isolada numa fazenda no Pantanal, e aí ela acaba vendo a relação da vaca que perdeu o bezerro, né, que foi comido por uma onça. Então, traz um pouco dessa analogia, e aí vem um pouco da ansiedade dessa garota ali nessa região, e a gente tenta colocar dentro do filme cortes rápidos, a cor, né, uma cor quente, porque é um Pantanal que está em queimadas. Então a gente tentou trazer essa atmosfera de ansiedade, né, nos cortes e na cor. Então foi um processo bem longo para um curta, né, onde a gente foi, abriu montagem, montou, como vocês sabem, não tá legal, não tá bom, volta no corte, faz a cor, deixa o montador doido, deixa o produtor de pós doido, porque abre corte de novo, transfere mídia para um lado, transfere mídia para o outro, deixa a produtora mais doida ainda. Mas quando a gente vê o resultado final é impressionante. Assim, é muito impressionante. Então, foi uma experiência muito legal trabalhar. Esse é o meu segundo trabalho com ela. Talvez tenha durado mais até do que o longa, né? Mas assim, foi bem interessante. Assim, foi um trabalho muito gostoso. Te pedi para você, Gustavo, escrever, listar assim, o teu trabalho de pós, né? Você entrou nessa pós-produção realmente depois das gravações? Descreve assim, a tua atividade no filme, né? Nesse filme especificamente, eu entrei depois que tudo já estava captado e todos os proxies já estavam criados. Tinha um montador que era o Germano, montando no sul do país. Ele montou tudo isso em cima do proxy, então esse foi o primeiro corte. Foi aí que esse material veio para a minha mão, onde eu comecei a preparar todos os deliveries, entrega para o som, entrega para o time da cor, né? E aí onde veio a necessidade de fazer não uma nova montagem, mas
mexer na montagem para trazer essa ansiedade que a gente queria trazer para a personagem. Né? Então, eu entrei nesse processo após as captações. E aí entrou uma série de questões também. Tem muito ADR gravado no filme, né, onde a gente via que precisava entrar uma fala, não tinha nenhum rosto, a gente colocava uma ADR para poder dar um pouco mais de entendimento, né, no que estava acontecendo naquele momento. Então a minha entrada no filme foi após as captações. E aí foi fazendo todos esses ajustes, até o ponto de chegar ao time de cor, né, e a gente conseguir juntar todo mundo e deixar ele finalizado bonitinho. Mas teve vários processos, tem processo de legenda, faz a legenda, muda o corte, muda a legenda, né, e todas aquelas etapas que a gente conhece muito bem na finalização de um filme. Mas ele tem uma atmosfera muito especial. E aí depois entrou o Ernie. O Ernie foi o cara que fez a última montagem do filme, que comprou e falou assim, não, vamos mexer nele, vamos deixar ele um curta para entrar no festivais. E aí foi aonde ele entrou com aquelas cenas do sonho, né, e aonde entraram os cortes rápidos. Então, e aí todo esse processo eu estava no background, né, separando, entregando para um, entregando para outro, preparando uma sala de cor em São Paulo. A gente acabou conseguindo uma sala de cor dentro da O2, então a gente teve um período de cor dentro da O2 Filmes, para a gente poder ajustar do jeito certo, onde a Moara pôde até essa sala de cor, acompanhar toda essa finalização de cor, para chegar no tom que ela queria. Né? Então, o trabalho de pós-produção foi bem intenso nesse sentido. Quando a gente foi gravar a DR, foi a equipe do Pantanal, gravar a DR com os atores lá no Pantanal. Então teve todo um processo e a gente aqui no background organizando, deixando para quando for finalizar o menos sofrido possível, vamos dizer assim. E o que você pode compartilhar com a gente desse processo de montagem, né? Porque eu acho que o filme tem um tempo até bem curto, assim, no contexto dos curtas-metragens brasileiros, né? É de 12 minutos, se não me engano, 15 minutos, né? Ele é maior, você mencionou agora que entraram cenas depois, sonhos e tudo mais, ele era maior ou ele era menor? Qual era a ideia original do tamanho do filme? Ele era um pouco maior, ele estava ali na sua primeira versão com 19 minutos. Né? Então, aí onde entra aquilo que eu falei dos cortes, para a gente conseguir chegar na ansiedade da Miriam, né? Na ansiedade que ela estava sentindo ali dentro daquele ambiente, com todas as questões pessoais de menina e da mãe, e o medo da queimada. Então, não é que não estava bom, o filme estava muito bom, mas ele precisava chegar num tempo, o tempo da ansiedade, né? Assim, é o tempo justamente que transmitisse essa ansiedade. Então aí foi onde eu falei que entrou o Ernie, que ele comprou a ideia e falou, não, vamos mexer nesse corte, vamos deixar ele mais rápido. E foi onde ele ficou com 15 minutos. O filme, eu acho que ele estreou no Festival de Veneza, né? Parece que você estava lá ou acompanhou a repercussão? Como é que foi a equipe do filme? Não estava, infelizmente eu não estava, a Mara estava lá. Foi muito bem visto em Veneza. Não ganhamos, porém o fato de estar lá foi maravilhoso e estrear lá, né? Assim, foi uma questão muito gratificante você estrear num festival como é o Festival de Veneza. Mas infelizmente eu não estava. Mas a repercussão, pelo que a Mara falou, pelo que a gente viu e acompanhou, foi muito boa mesmo. Qual foi a sua impressão ontem assistindo o filme naquela projeção, né? No São Luís, que é um cinema gigante, aquela tela? A gente já tinha testado em algumas salas de cinema em São Paulo, Cine Sesc, enfim, mas vê-lo naquele Teatro São Luís, naquela tela. Teve umas fotos que eu tirei ontem, assim, que era particularmente é o meu take preferido do filme, que é uma hora que a Mia está encostada assim na seca, que tem aquele olho verde, aquela pele dela assim, e ao mesmo tempo o tom quente. E aí eu olhei aquilo naquela tela daquele tamanho, eu fiquei assim maravilhado, assim, uma sensação, por mais que eu já tivesse assistido o filme, e olha, acredite, eu assisti muitas vezes, né? Não só no cinema, mas para fazer todas as checagens anteriores, mas foi uma experiência única. Eu assisti ele no Teatro São Luís, ali no Cine Teatro São Luís. Eu também não conhecia, né, o cinema, e fiquei maravilhado com o cinema, e ver a nossa obra ali foi uma coisa linda.
Se tivermos perguntas da plateia, é só mencionar. Oi, Luiz Carlos Mendes, um aspecto interessante que infelizmente a maioria da sala não vai poder compartilhar, mas ontem à tarde, na abertura da Mostra Olhar do Ceará, um dos curtas era sobre a figura mítica ou mística de um jaguar que tinha um significado, uma encarnação, assombrando uma comunidade. Então, dialoga muito bem com o filme de vocês, é uma coisa bem interessante isso. Mas o que eu queria te observar é o seguinte: eu achei essa construção da ansiedade que tu fala, eu acho que está ali na tela, mas eu fiquei muito impressionado com a beleza do filme, é impecável, né? Então é uma coisa assim, né? E atinge um grau de sofisticação, digamos assim, que é bastante refinado, né? Não é por acaso que o filme terminou indo para Veneza, né? Eu não sabia que esse filme tinha ido. Quando apareceu ali o leão, né? Eu digo, olha, né? Tem pedigree o filme, né? Mas sabe, tu já falaste um pouco desse cuidado, da questão técnica, mas eu gostaria de reforçar isso, sabe? Esse cuidado, essa beleza que, para mim, como espectador, o filme teve, assim, realmente. Legal, muito obrigado pelas palavras, a gente fica muito lisonjeado, e esse foi muito o nosso foco, né? Foi essa questão da cor, enfim, a fotografia é impecável, Janice, e assim, impecável, né? Assim, uma fotografia maravilhosa, essa cena que você comentou dos créditos finais, parece uma pintura, né? Parece um quadro, a cena que ela entra correndo em casa também, que tem a porta, a janela, assim, parece pinturas, assim, essa fotografia, então, e isso ainda veio, né, e tem aquele up com a correção de cor. Acreditem, voltou várias vezes da cor. Assim, porque tá bom, vamos melhorar, vamos mais um pouquinho. Acho que a gente ficou aproximadamente 1 ano na finalização desse curso. Justamente para a gente conseguir trazer essa reação. Assim, então a gente fica muito feliz com o comentário, muito obrigado. Muito obrigado e a Karen tem um crédito, colaboração ou ela teve? Ela foi colaboradora, ela foi coeditora, vamos dizer assim. A gente passou o corte para ela, ela assistiu o corte e devolveu com algumas sugestões. Então a participação dela foi bem importante assim, em cima dessa montagem, mas já para a parte final. Depois que eu já estava no processo e tudo mais. Então foi bem intenso e não dá para perceber, mas tem vários momentos que tem VFX no filme. Tem alguns momentos que a gente teve que aplicar VFX. Lógico, a cena do raio, não precisa nem falar, que é VFX. A questão, a nossa preocupação com a noite americana, que encerra o filme, né? De ter aquele céu mágico do Pantanal com muitas estrelas, que às vezes é difícil da gente conseguir captar na câmera. Então tem um VFX ali para trazer justamente essa magia junto com a ansiedade. Assim. Então foi um trabalho muito dedicado de todo mundo, né? Da produtora, do produtor de finalização, do montador, dos montadores que abraçaram o projeto sem custo e falaram, não, vamos montar, vamos fazer para ficar legal. Arthur, desculpa, eu não quero monopolizar, mas deixa eu fazer só mais uma observação que a gente está vivendo uma época de um novo letramento em tudo, né? E eu acho muito, sou um cara de 80 anos, ainda estou aprendendo, né? Desde ontem que eu ouço muito as equipes aqui falarem no delivery, na entrega. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido anteriormente, sabe? Falar o delivery do filme, a entrega. Isso para mim é novidade, usar esse tipo de expressão. Mas é incrível como de repente as coisas mudam rapidamente.
por exemplo, agora tudo que é filme aparece um crédito, caracterização, que antes não tinha. Né? Agora todo filme tem caracterização. Outro gravado, eu perguntei, mas o que é exatamente? Olharam como se fosse paisagem da rua, né? E esse velho maluco que não sabe o que é, né? Mas é impressionante como se criam novas, digamos assim, uma nomenclatura que está sempre evoluindo para o próprio cinema, naturalmente, uma sociedade como o mundo. Sim, e é interessante você comentar isso, porque essa tecnologia, todas essas novas tecnologias, foi o que possibilitou a ida e vinda desse filme, né? Porque a gente montava, voltava, ia para a cor, fazia um delivery, então fizemos uma cor, faz um delivery, faz um export, todo mundo vai assistir o filme para ver se está tudo certo, né? Então, essa tecnologia de hoje em dia permitiu isso, né? E aí a gente usa isso a nosso favor, a favor da criatividade, a favor do trabalho final do filme, né? E eu sou mais ou menos que nem você, eu costumo dividir, às vezes eu assisto como espectador, às vezes eu assisto como profissional, porque eu também sou espectador, mas eu também sou um profissional do cinema, de televisão, do audiovisual, porque hoje em dia é audiovisual, né? A gente tem cinema, tem televisão, tem mídias sociais, hoje as formas de distribuição são maiores, né? Então aí entram as novas nomenclaturas de deliveries, de arte, de composição. Quando eu aprendi a editar, era na fita. Então, se você errasse uma montagem, você tinha que fazer a fita de novo. Como era na película, né? na montagem, ali na moviola. Então, hoje você errou, você vem traz o take para cá, vai, tá tudo certo. Você resolveu isso em instantes. Então, acho que toda essa tecnologia, todas essas novas nomenclaturas, essas novas ferramentas são os novos acessos, e a gente tem que usar isso a favor da criatividade, a favor da nossa obra, né? Então, é isso. Obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Oi. Então, eu vou para um outro lado técnico, que o filme é muito sobre solidão, né? Você vê que são vários personagens que estão em suas solidões ali, né? Nesse Pantanal sendo queimado, nesse lugar longe ali dessa mãe que teve que mandar a filha porque está sendo ameaçada, e cada pessoa ali vivendo a sua solidão, essa menina numa solidão extrema, né? Dessa distância da mãe, desse lugar que ela não se sente acolhida, não se sente representada, não consegue se encontrar. E aí eu vejo um desenho de som ali, assim, uma construção de som que traz muito isso, né? Tanto nessa preocupação dela, sempre, que é uma camada que é sobreposta ali, né? E os contatos, as conversas nunca são no mesmo local, né? Assim, sempre não existe essa conversa. E aí tem uma preocupação muito grande com o som no filme, né? Até chegar nesse momento no clímax, quando ela mesma assume essa posição materna de proteção da mãe, que não é a mãe, né? Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho sobre o som mesmo no filme. Faz parte de toda essa ambiência, de trazer essa ansiedade, né? Então, assim, o som realmente foi muito trabalhado. Eu lembro que em alguns momentos tem uma cena do gado subindo assim, e aí tinha um som de uma faca. E aí eu perguntei pro pessoal lá do Pantanal, eu falei, mas no momento que o gado está subindo, existe esse barulho? O pessoal falou, não, vamos tirar, né? Para a gente justamente trazer o ambiente correto de lá, que é um ambiente de mato, grilo, cigarra, o boi, o barulho sim da faca, do abatimento do animal, né, também está ali presente, o berro da vaca. Então toda essa ambiência, todo esse desenho de som, a finalização de som foi do Ricardo Seco, da Soliveria, e o desenho de som foi do Rubem. Teve justamente esse cuidado para trazer, junto com a cor, junto com os cortes e o som, trazer essa ambiência da ansiedade. Então, às vezes o pessoal deixa de lado o som, né? E assim, aquela velha história, um som bom levanta um vídeo ruim, um som ruim derruba um vídeo bom. Então,
não podia ficar de lado essa questão da sonorização, e ela teve o mesmo cuidado que a cor, o mesmo cuidado que a montagem, para justamente trazer essa ansiedade. Então, obrigado também pelo seu comentário. O som foi muito bem trabalhado para isso. Assim. Fico muito contente, ficamos muito contentes. Muita ida e volta. Várias idas e voltas. Em todas as etapas foi um ano finalizando um curta de 15 minutos. Né? Então, era justamente para trazer essa preciosidade da obra. Bom dia, Messias Adriano, do Tardes de Cinema. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é em relação à cena noturna, quando ela ali no finalzinho do filme vai soltar a vaca, né? E, se eu não estou enganado, ali foi filmado durante o dia e depois vocês fizeram uma correção de cor. Se vocês consideraram filmar realmente durante a noite com mais equipamentos de luz, alguma coisa assim, ou sempre foi uma questão de filmar durante o dia e corrigir depois? E a outra pergunta seria em relação ao título, que às vezes, né, para quem não vai ler a sinopse, pode confundir com um título de comédia, um título cômico, Minha Mãe é uma Vaca. Se isso também nas discussões ali consideraram modificar o título, teve algum outro título que passou pela cabeça de vocês? A Noite Americana é um desafio muito grande, né, assim, a gente trazer isso nesse tom. Foi captado de dia, mas a Noite Americana veio ali na montagem, no meio da montagem, falou, vamos fazer uma Noite Americana. O que não é ruim, porém, para você captar de dia, para fazer uma Noite Americana, tem alguns conceitos de captação, lado externa, mas deu certo, né? Assim, a gente conseguiu trazer um tom da Noite Americana muito bom, assim, a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Mas ela não entrou na correção de cor. A Noite Americana foi um pouco VFX com correção de cor, não teve só correção de cor, né? Para trazer as estrelas, para trazer aquele céu estreladaço, assim, para trazer essa ambiência, teve essa mistura dos dois, a correção de cor com o VFX. E sobre o nome, tivemos vários títulos. Tivemos Minha Mãe, vírgula, uma vaca, Minha Mãe é uma vaca. E a Moara ela é muito colaborativa com todos da equipe, ela pega a opinião de todo mundo da equipe, é incrível trabalhar com ela, porque ela te ouve, ela ouve o produtor de pós, ela ouve o montador, ela ouve o estagiário, a gente não tem estagiário, mas ela ouve também, então ela abria a discussão do título com todos, e todo mundo falava, prefiro esse, prefiro esse, prefiro esse, prefiro esse, prefiro esse. No fim todo mundo preferiu um, né? Todo mundo, inclusive a Lei depois ficou outro. Né? Aí depois a gente voltou e falou, acho que fica melhor esse. Né? E título é uma coisa que a gente viu que nem o Para Vigo Me Voe, né? Eu também estava, não lembrava que isso estava no Bye Bye Brasil. Né? E daí eu falei, nossa, é mesmo, está no Bye Bye Brasil. Então o título é uma coisa muito particular da obra. E é isso, tiveram várias opções até virar essa. Agora eu não vou lembrar, mas o primeiro nome, quando eu cheguei no filme, era um outro nome. Não era nem Minha Mãe. Mas a mãe sempre foi uma vaca. A mãe sempre foi uma vaca. Do bezerro. Só um comentário antes de passar aqui para o Orlando. Eu acho que esse ponto que o Messias lembrou, porque eu acho que a Noite Americana geralmente é um recurso que os filmes buscam, né, pela presumível facilidade de gravar de dia. Só que eu acho que tem filmes que não encontram o tom, né, que você vê que fica muito falso e tal. E eu gosto muito dessa Noite Americana do filme de vocês, porque ele tem uma camada de magia mesmo, é um azul muito azul. Né? Então você, entendi, a proposta, né, dessa menina que está... Da magia, a proposta da magia, magia, né? A Noite Americana veio justamente para trazer essa magia da menina enfrentando a onça, virando a mãe da vaca, protegendo a vaca. Então a Noite Americana veio justamente para isso, e realmente é muito difícil. No software de edição do Avid, você tem lá um efeito presetado, chama Hollywood Day for Night. Você aplica e ele já transforma. Fica uma porcaria. Né? Então a Noite Americana, ela voltou mais do que todas as outras cores. E vamos puxar o olho, e traz o olho, vamos pôr uma lágrima. Mas se pôr uma lágrima,
não vai funcionar a lágrima na noite americana, porque quando a gente trouxer a noite americana, a lágrima vai subir, né? Então a noite americana foi a que mais voltou, né, nesse processo todo de cor, para justamente chegar nesse tom. E chegou, né? Que bom, legal, muito obrigado. Oi, Gustavo, Vando Margarido. Bom, essa expressão norte-americana é nosso tempo, né, Neto? A gente já conhece. Eu aprendi no Truffaut, até o Truffaut eu não sabia, não sabia que existia. Acho que ninguém. Mas antes da pergunta, eu queria reconfirmar uma coisa que você disse na abertura. Você falou que o filme é o personagem, a situação que tem um contexto político de Direta Já, ou foi a experiência da Moara? Foi a experiência da Moara, mas no filme, a Moara ela foi mandada para uma fazenda pela mãe. Existia um conceito, a mãe dela, muito ativa nessas manifestações de Diretas Já. Tanto que no filme, se você reparar, quando eles estão assistindo a televisão, estão dando notícias sobre as greves, né? Tem todo esse contexto. Então, ela foi para lá, a Mia também foi para lá, uma forma da mãe proteger a filha, né? Tanto que a tia, uma hora, quando tem uma cena que ela está cortando peixe, que ela dá uma facada assim na cabeça do peixe, que o som da faca vem pá, né? Assim, e aí ela fala, minha irmã fica se metendo nessas coisas, Deus queira que não aconteça nada com ela. Então foi justamente isso, ela foi para lá para proteger, ela enviou a filha para lá, para a filha ficar protegida da confusão que estava acontecendo na capital. Porque eu tenho um certo distanciamento de tempo, não me parece hoje o filme, mas tem o celular, né? Então eu falei, mas como? Você falou direto. Então eu falei, talvez eles confundam com 2013, sei lá, mas enfim. Não, mas tem isso aí. Entendi, tá. Bom, e aí, entrando numa questão que não sei até onde você pode responder, porque é uma coisa pessoal, a gente até conversou rapidamente na sala do cinema, né? Quer dizer, assim que abriu, na primeira cena, na rodoviária, a menina sangra, ali a menina fala, não é nada, não sei o quê. Né? Aí, imediatamente me veio longa na cabeça, assim, de mãe e filha, adolescente, aquele sangramento que é normal, não chega a ser a questão séria do êxtase, que é, como é que chama? Esqueci. Anorexia, não é tão, enfim, mas é uma questão ali, né? Então, a partir dali, eu já comecei a fazer sempre essa ligação, né? Mãe com filha com mãe. É muito delicado, principalmente a gente saber quem é a mãe, assim, ter essa figura da política, da ativista e ver a filha fazendo esse cinema que já foi um perturbador longa e agora volta, né? Quer dizer, eu não vou perguntar assim, qual é a questão, se é uma questão séria entre elas, porque eu acho que é muito pessoal, enfim, seria outro contexto. Mas eu queria saber se isso para ela, assim, é claro, como uma recorrência. Você acha que ela deve fazer, que ela pode fazer o cinemadeiro dela em relação a essa figura materna, né? Se ela desenvolveu isso com você. E uma segunda questão, você também disse no início que tem todas aqueles seres, né? Os animais, a floresta, mas o que mais me impressionou, assim, o que mais me perturbou foi a figura do homem, o homem como os seres masculinos no filme. Né? Logo, assim, alguma cena tem um corte, falar em corte, você falou tanto, tem um corte abrupto de um garoto da idade dela, um pouco mais velho talvez, já deixando ele um pouco sexualizado, né? Já existe uma coisa assim, e a partir dali eu também começo a perceber que os homens em torno dela olham para ela uma presazinha, né? Quase. Inclusive um fala, olha como ela cresceu, 13 aninhos, e todos os homens olham para ela. Então, essa questão também eu achei bem impactante, assim. Se você quiser desenvolver tudo isso, sabe, vendo que você ouviu ou não ouviu, eu agradeço. Posso complementar rapidinho com relação ao que o Orlando disse? Na minha expectativa, no filme seria um filme sobre abuso. Eu fiquei com essa expectativa. E quando tem aqueles homens sentados numa mesa e ela junto ali, algumas 2 ou 3 cenas e tal,
Eu queria saber se essa questão passou pela cabeça de vocês ou isso está só na nossa cabeça. Nossa, eu não pensei nada De disso. público desvirtuado, entendeu? Passou pela minha cabeça também. Eu acho que são questões muito pessoais da Moara, né? Você comentou sobre o longa dela, que é o filme Êxtase. Convido todos a assistirem esse filme. É um filme muito intenso também, com todas essas questões de cor, de som. O som do Êxtase, para mim, assim, é uma coisa Isso eu fora do devia ter real. visto em plataforma, porque acho que estava na pandemia, né? Eu devia Tava. na TV. Tava. Se você puder lembrar como é que ele passou, o que foi. O Onde ele Êxtase está, eu não foi- vi o filme, eu queria ver. Onde ele está hoje? eu não vou saber te dizer onde ele está. Não vou saber te dizer agora, mas eu vejo e te falo. O Êxtase foi um longa da Moara, foi meu primeiro trabalho com ela. Foi um trabalho extremamente intenso também, pelo fato de ser longa. Eu entrei depois. O primeiro nome do filme era Um Vidro Sobre Minha Pele, né? E aí depois foi discorrendo e virou o Êxtase, que a história reflete um pouco também a história pessoal da Moara, que viveu uma anorexia na adolescência. Então o filme tem toda essa ansiedade de garota também, né? Então convido todos a assistirem o Êxtase. Vou pesquisar onde ele está, que eu não lembro onde ele está agora, mas é um filme muito... eu acho que não. Normalmente ele tem participado de debates, porque ele passou a ser utilizado muito pela Folha de São Paulo em debates sobre anorexia, né, em escolas. Então ele foi muito utilizado para isso. E é um filme muito bonito também, né? Particularmente eu gostei bastante. Eu falei, foi meu primeiro trabalho com Moara, mas são questões muito pessoais dela, assim. Não me sinto tão tranquilo em responder assim, os seus questionamentos, as suas perguntas, mas é isso, são coisas pessoais dela, que é o que a gente acaba fazendo no cinema, né? Assim, seja colocando o que a gente viveu de alguma forma, seja contando a história que a gente viu acontecer de outra, né? Então eu acho que o cinema traz muito isso, e quando a gente vai dirigir um filme, eu acho que a gente traz com a gente essas obras, essas angústias, essas vivências, o nosso dia a dia, o momento que o país estava passando naquela hora que você conta aquela história, o momento que o mundo estava passando, né? Então tem algumas questões que são muito pessoais que aí eu prefiro deixar para a Moara responder. Só fazer um comentário. Com relação a, assim, só uma observação minha do filme, né? Eu acho que essa coisa da manifestação, que pode ter vindo da Moara lá, do Direta Já, eu acho que ela deixa meio aberto para qualquer momento de situação que uma mãe esteja passando e precise tirar a filha de perto dela, né? Assim, qualquer situação. E essa questão do abuso, tem uma cena que eu acho muito interessante, porque talvez eu até tenha chegado a pensar isso no começo do filme, que é quando o menino vai tirar o carrapato dela, Exato. que ele tira, É o menino que eu falei. e aí o pai chega, o pai ou o tio, não sei qual é a relação, ele chega e fala assim, fulano, o que você está fazendo aí? Sai de perto dela. Então assim, você vê que existe uma proteção dos outros homens mais velhos, assim. E eu realmente não achei que o menino tivesse com alguma intenção além de tirar o carrapato. Não é intenção, mas É o clima. É o clima. Pois é, Da direção do cinema. O clima é de que vai acontecer alguma Detalhes, coisa, vai acontecer alguma tragédia. rapaz, o jeito dele chegar a mão. Você Especialmente Não é tragédia, perversão, não é A tragédia. nossa perversão do espectador. A nossa perversão do espectador, que Não, fica eu acho esperando a que- tragédia. eu acho que eu até sinto. Tá na imagem. Não, eu acho que eu até sinto Tá na isso. tela. Enquanto o menino está chegando, eu sinto isso. Depois que ele tira o carrapato, eu falo, não, é só tirar o carrapato. Não, engraçado, né? Porque o menino eu não senti isso, eu senti depois. Toda a atmosfera que vocês criam, que é belíssima, da fotografia, da marcação da cor, é muito bonito tudo. Mas dá uma coisa intimista de
linguagem de filme de terror. De perigo. Então, tanto que ela fala, perigo. com terror. É. Então você fica sempre iminente de que vai acontecer alguma coisa. Mas aí eu acho que o iminente que vai acontecer alguma coisa é com a mãe dela. Perigo, segura. Com a mãe você não sente na Perigo, tela. segura. Na tela, É a preocupação da menina a respeito do menino, que é o primo dela que tira o carrapato. É como se fosse um primeiro amor, né? Tanto que tem a cena que eles estão na mesa, ela está encostada logo depois do carrapato, que ela está encostada na porta, ela está olhando para o menino. Né? Então, assim, é uma questão do primeiro amor. Mas é que existe essa questão muito no interior do Pantanal, existe um patriarcado, existe a questão de muitos homens ali, né? E existe uma preocupação nossa como espectador, ou como seres humanos, né? Pô, não pode acontecer nada com essa menina. Pô, será que esses caras vão querer abusar dessa menina? Né? Mas não tem isso. É mais uma questão do primeiro amor e dela estar ali sozinha e ela está preocupada com a mãe. O perigo iminente é acontecer algo com a mãe e ela não sabe o que vai acontecer com ela se acontecer algo com a mãe. E não só, né? Ela tem um primeiro amor e ela não tem a mãe para contar. Ela fica menstruada, ela não tem a mãe pra... Essa solidão, uma solidão mesmo. Eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe, independente de se vai acontecer alguma coisa. É uma solidão, é a angústia da solidão. Naquele lugar com um monte de gente que também se sente E com solidão. tudo isso acontecendo com ela, né? Todas essas questões da menstruação, do primeiro amor, e não tem a mãe para contar, que nem você falou, não tem a mãe para contar, e ela está ali sozinha e não conversa muito com a tia, né? E está rodeada de homens, contando histórias sobre jacarés e onças e tudo mais, então, mas não tem essa questão do abuso especificamente. Quantos anos que a Moara? Que geração ela é? Eu não sei quantos anos a Moara tem, ela é da minha geração, eu tenho 45 anos. Para 40. Eu acredito que ela seja somos da mesma geração. Só aproveitando, que aí também o Arthur pode, de uma certa forma, encaminhar isso. Mas, infelizmente, com todo o esforço que você falou de som, que eu concordo que o filme deve ter, a sala ontem não se mostrou à altura. Eu falando com você sobre isso. A gente não estava entendi conversando muita sobre coisa. isso. E a tradução me parecia que não estava fazendo sentido também, a translação, né? Tem horas que ela fala uma coisa que você acha que entende uma coisa e na tradução está outra. Tá outra. A sala, a gente estava conversando sobre isso, a sala é uma sala muito bonita, muito legal, mas eu percebi isso nos outros filmes também. Eu hoje vou lá à tarde ver se principalmente no Grave, que a gente estava comentando, assim, o Gravidade que abriu o festival, tem uma hora que tem um grave muito alto, assim, quando o farol passa. Estourado, assim, e aí você ouve o grave e fala, você vê que dá uma trepidadinha. Depois, se você precisar de ajuda, eu vou lá com você. eu adoraria se você fosse. Você vai comigo? Claro, Eu te com aviso. certeza. Como é o nome dele? O Henrique está vendo um horário, porque diz que o projecionista é super cuidadoso, que eles inclusive mudaram agora o equipamento de som está novo. Talvez seja um ajuste do equipamento de som. O equipamento de som e a projeção é nova, ou seja, ela está estreando a projeção nova. O som também, né? Uhum. Vamos lá então, eu te aviso. Tá bom. Me diz como é que eu te aviso? Tá bom, Na hora a gente que eu troca chamar de contato. som. Bom, por último, Gustavo, eu queria que tu comentasse qual foi, na tua percepção, a maior dificuldade de finalizar esse filme. Você falou da cor, falou do som, né, de montagem, de redução. Qual foi a coisa que mais demorou para resolver? Acho que a minha última pergunta é essa, no caso. Olha, eu acho que a maior dificuldade foi chegar nesse resultado final, né? Nessa ida e vinda, assim, vai e volta cor, vai e volta som, vai e volta corte, e já fez a cor, mas ainda vai mexer no corte, então vamos mexer no corte já com a cor, né? Então, esse vai e volta foi a maior dificuldade para chegar no resultado final. Qual foi a outra? Não é essa, não, a maior dificuldade. A maior dificuldade foi essa, assim, para a gente chegar nesse resultado. Foram as idas e vindas, né? Foi legal, tá um corte legal, vamos assistir, todo mundo assiste. Não, tá faltando ainda. Aí assim, teve corte que a gente tirou 2 frames, 3 frames, né? E muda. Eu lembrava muito
tem aquele documentário chamado A Magia no Corte do Cinema, que fala sobre, enfim, tem um montador do Steven Spielberg, tem o Jodie Foster dando entrevista, e aí o montador do Spielberg fala assim, que no filme Tubarão, se deixasse um tubarão mecânico com 24 frames, ele parecia falso, mas se deixasse com 18, ele não parecia. Né? Então eu lembrava muito dessa fala desse montador, quando a gente tirava 3 frames, 2 frames de cada A corte. vida é um frame. É um frame, e o frame faz uma diferença violenta. Faz uma diferença violenta. Né? Então eu acho que a maior dificuldade foi essa, foi chegar numa ambiência, numa magia que a gente queria, que a Moara queria, né? Assim, uma magia, essa coisa mágica do Pantanal. Então acho que essa foi a maior dificuldade. Maravilha. Então, muito obrigado, Gustavo, pela partilha, pelo seu trabalho. Né?